Nós estamos aqui, nesta Assembleia, na vida política, para defender aquilo que consideramos ser os interesses dos cidadãos de Cascais, à luz dos princípios, das ideias, dos objetivos que são próprios de cada uma das forças políticas presentes nesta Assembleia. Não fazemos por princípio e sistematicamente não fazemos da política um espetáculo, nem usamos referências pessoais e ataques fulanizados para defendermos aquilo que são as nossas ideias. Eu não irei, e digo exatamente isto, não irei, por exemplo, referir o facto do Sr. Presidente da Câmara não estar presente no dia em que a Assembleia, órgão máximo deste Conselho, aprova o orçamento e as grandes opções do plano, não estar presente nesta sala. Não está presente, certamente, e eu, portanto, não irei fazer críticas nessa matéria, porque terá tido razões pessoais ou profissionais que o justificam que assim sejam. Ataques pessoais não dignificam o exercício da política e não iremos por esse caminho. Também não vamos chamar incompetentes, indignos, desconhecedores a todos aqueles que não concordam com as nossas opções, não concordam com os nossos pontos de vista. Terão as suas razões, nós consideramos que estão errados, temos outras opiniões, mas não é pelo caminho do insulto e da desqualificação que sistematicamente vem sendo utilizado que nós iremos. Quanto à questão das alternativas e da oposição construtiva, bom, não brinquemos. Quer dizer, a maioria tem tido, ao longo destes 4 anos, uma atuação de autocracia, de quero, posso e mando, de ser surdo, cego e mudo a tudo aquilo que são pontos de vista diferentes. Agora, vêm com o discurso da oposição construtiva, das propostas, dos pequenos contributos, no fundo, para aquilo que é, e bem, a estratégia da maioria que foi eleita, PSD-CDS. Porque nós temos alternativas, mas é uma estratégia alternativa. Obviamente, nós não prosseguiríamos o despesismo que esta Câmara tem tido, com eventos, festas e festarolas, que, na maior parte dos casos, não trazem nenhuma mais-valia para os cidadãos deste Conselho. Nós não gastaríamos rios e rios de dinheiro, como esta Câmara gasta, com publicidade, marketing e propaganda, que, por exemplo, se reflete no facto que vários órgãos de comunicação desta Câmara são exclusivamente expressão daquilo que é o ponto de vista do PSD e do CDS, e nem, no mínimo, a expressão de qualquer outra força política desta Câmara, desta Assembleia, ainda que a oposição no seu conjunto, até curiosamente, seja maioritária em relação ao PSD e CDS. Mas as opiniões que tem e os contributos que dá, bom, esses são sempre omitidos em tudo aquilo que são os órgãos de propaganda ao exclusivo serviço da maioria PSD-CDS e, muito em particular, do seu líder máximo, que é o Presidente da Câmara. Eu estou a falar, por exemplo, dos rios de dinheiro que se gastam com o Jornal C, que se gastam com os portais, que se gastam com imensos panfletos, outdoors, etc., que por aí proliferam. Seguramente que não prosseguiríamos uma política de subsídio à dependência como é seguida pelo PSD-CDS. Fomos muito claros nesta matéria. Os subsídios que a Câmara atribui são resultado daquilo que é o contributo do erário público para o melhor funcionamento de instituições diversas, a maioria das quais seguramente merecem apoio e até muito mais apoio, provavelmente, algumas delas. Agora, esses subsídios devem ser atribuídos com critérios claros, com regulamentos precisos, que façam antecipadamente saber quem recebe e quem não recebe, porque é que recebe, e não criar uma situação em que é, digamos assim, a subsídio à dependência, que existe indiscutivelmente neste Conselho, em que toda a gente sabe quanto as associações, infelizmente, estão dependentes das boas graças da Câmara para poderem ter aquilo que, no fundo, é o seu direito, aquilo que é a sua necessidade para o trabalho que desenvolvem meritoriamente a favor das populações. Por isso, por exemplo, alternativamente, já agora, nós propusemos que estas verbas fossem geridas como bolos, que eram negociados com as instituições em causa e que eram antecipadamente objeto de regras claras, transparentes e de uma gestão precisa e que não estivesse sujeita a qualquer espécie de favoritismo e de clientelismo. Eu poderia continuar, teríamos uma estratégia diferente, mas eu quero falar do pacote fiscal para 2017. Sendo que começo por concordar
com aquilo que vem neste documento e que é uma verdade importante de registar e que diz: as políticas orçamental e fiscal têm de ser delineadas para servirem à estratégia. E é precisamente porque nós não concordamos com a estratégia que é desenvolvida por este Executivo que olhamos para este pacote fiscal com um sentido extraordinariamente crítico. Embora reconheçamos que estamos a falar de uma matéria em que o Executivo tem um sucesso considerável. O próprio anuário, que já aqui foi referido, aponta a Câmara de Cascais como campeã nesta matéria. Campeã de coletar impostos. A Câmara de Cascais é, de facto, muito eficaz na coleta de impostos. Nós pagamos muitos impostos. A Câmara tem um orçamento enorme à conta, sobretudo e essencialmente, dos impostos que nós pagamos. Isso por si só é melhor ou pior, depende daquilo em que os impostos são utilizados. Já o disse e repito, do nosso ponto de vista, e nisso diferimos da estratégia do PSD-CDS, estes muitos impostos que são cobrados pelo Executivo são depois mal aplicados. São aplicados ao serviço de uma estratégia que tem como vetor essencial o controle e a manutenção do poder. É isso que fundamentalmente norteia a Câmara, é para isso que os nossos muitos impostos são utilizados e nós disso discordamos. Vamos ao concreto então. Mas provavelmente, deixem-me dizer, porque a Câmara também tem consciência disso, também tem consciência de quão mal é esta articulação entre os muitos impostos que recebe e depois aquilo em que os gastas, o contexto que faz deste pacote fiscal é curiosíssimo e é um exemplo claro daquilo que no marketing é muito utilizado, que é dar a volta ao texto, isto é, naquilo que sabemos que somos frágeis, vamos de dizer que somos ótimos. Então, este enquadramento do pacote fiscal tem pérolas de contextualização quando diz: Portugal tem vivido anos de ansiedade e incerteza. Cascais tem atravessado a tempestade navegando em águas bem mais calmas do que o conjunto do país. As pessoas reconhecem que Cascais tem uma câmara de mãos arregaçadas. A qualidade de vida costumava ser um privilégio de alguns. Cada vez mais é um direito de todos. Democratizou-se. E no fim do dia, isso é muito mais importante para o Conselho. Cascais orgulha-se de ter construído um Estado social local forte, com autonomia e qualidade na educação, na saúde, no apoio social e na cultura. Maravilhas. Não é nada disto. Mas do ponto de vista do marketing, do ponto de vista da propaganda, fica dito, fica reafirmado e é uma peça de oratória bonita. Mas não é nada disto a realidade. E só quem não conhece a vida dos cidadãos e das cidadãs de Cascais é que se atreve a dizer que nas dificuldades que este país atravessa, Cascais é o oásis, todos temos qualidade de vida, todos vivemos maravilhosamente. Que ilusão em que os senhores vivem. E por isso, talvez, por estarem nessa ilusão, é que neste pacote fiscal tratam de sacar mais dinheiro aos contribuintes. E vamos ver como. Sacar mais dinheiro aos contribuintes e vamos ver como. Dizem os senhores... Desculpem lá. A bancada da maioria não pode continuar sistematicamente a impedir que... Senhor Deputado, não estava... Senhor Deputado... Senhor Deputado, até agora os à-partes... Senhor Deputado, os à-partes fazem parte de uma tradição, sempre fizeram. Não estavam a impedir. O Senhor Deputado continuar. Se tivesse a impedir, obviamente eu tinha chamado, mas não estavam. O Senhor Deputado continuou. Já faz parte, animar o debate faz parte. Dizia ele que estava a falar dos muitos impostos que são sacados aos contribuintes. E vamos então a alguns números concretos. Embora esta questão dos números, também deixe-me que lhe diga, é sempre muito difícil, porque o orçamento da Câmara e as grandes opções do plano são instrumentos muito flexíveis. São objeto de sucessivas alterações e nós, quando referimos um número, depois vem logo a seguir algum senhor, outro deputado ou vereador até dizer não é esse número, agora já é outro. É sempre assim. Mas então vamos nos ater àquilo que é comparável, isto é, o que discutimos neste momento, ou seja, o primeiro orçamento da Câmara com aquilo que foi o primeiro orçamento de 2016. Bom, em 2016 os impostos diretos eram 102 milhões de euros, em 2017 sobem para 110 milhões de euros. É uma enorme subida em impostos diretos e se compararmos com 2014, por exemplo, verificamos que os impostos diretos eram 88 milhões. Ou seja, de 2014 para 2017 sobe-se 22,2 milhões de euros. 25%. É subir muito, é sacar muito dinheiro aos contribuintes.
Mas disse que agora vamos baixar o IMI de 0,39 para 0,38. Festeja-se esta diminuição de 0,01%. E que a Câmara vai ficar, enfim, vai ter aqui menos coleta do que teria. É uma diminuição muito reduzida, quando comparado com aquilo que é o conjunto, digamos, das receitas que a Câmara tem em impostos, mas que é compensada a seguir pelo aumento que vai ser coletado aos municípios no IRS. Ou seja, a Câmara diminui 0,01 naquilo que é o imposto pago pelo IMI, mas dos 3,75 de devolução do IRS para os municípios de Cascais passa para os 5%. Diz aqui no texto, bom, mas a diminuição que temos no IMI não é compensada pela subida do IRS. Aquilo que se verifica também é muito interessante. É assim, em 2017, os municípios proprietários vão sentir uma ligeira diminuição naquilo que pagam pelo IMI. Em 2017, que é antes das eleições. Bom, em 2018, todos os cidadãos que trabalham vão pagar mais de IRS por conta Obrigado. Vão pagar mais IRS, mas só o sentem em 2018. Portanto, do ponto de vista eleitoral, e aqui sim é claramente uma questão eleitoral, há um pequeno benefício em 2017, que depois, em 2018, passadas as eleições, é bastamente pago. Eu digo bastante pago porque o ano passado, aqui nesta Assembleia, foi dito que o diferencial que a Câmara não recebia entre os 5% e os 3,75% era na ordem dos 4,2 milhões de euros. A fazer fé nessa informação de então, aquilo que eu verifico é que o que a Câmara receberá a menos por via do IMI este ano é menos do que aquilo que irá depois receber por via do IRS que vamos pagar a mais. Também, já agora, para terminar, uma outra medida que aqui é, enfim, bastante evidenciada e que é propagandeada como sendo grande benefício e que é, digamos, o benefício, a diminuição do IMI em 20% para habitações arrendadas e o aumento em 30% para prédios não requalificados e as medidas para a requalificação de prédios. São um conjunto de medidas que até podem parecer, enfim, diria, benévolas, têm em vista a requalificação, têm em vista estimular. Bom, mas na prática de que é que se trata? Os prédios que não estão requalificados, essencialmente não estão porque os seus proprietários não têm dinheiro para os qualificar. A maioria dos proprietários não tem gosto em ter os seus prédios menos bonitos, menos adequados àquilo que é o bem público. Portanto, o que seria necessário, aquilo que muitas autarquias fazem, é disponibilizar linhas de crédito, medidas que estimulem positivamente a requalificação urbana. Aquilo que se faz é o contrário. Penaliza-se quem não requalifica. Quem não requalifica tem 30% de agravamento no IMI. Bom, ou seja, pressiona-se quem não tem dinheiro, quem tem prédios mais desvalorizados, pressiona-se para que vendam os prédios. E quem o compra, quem tem dinheiro e compra esses prédios, a seguir tem bonificações. Bonificações no IMI, bonificações outras e ainda mais 20% se alugar essas habitações. No conjunto, o que está aqui é uma política que visa a gentrificação de Cascais, que é a política estratégica que essencialmente tem vindo a ser prosseguida por este Executivo e que tem, neste pacote fiscal, mais um instrumento poderoso, da qual nós discordamos. E a gentrificação significa o quê? Significa pressionar os cidadãos, sobretudo aqueles cidadãos, enfim, com menos condições, que há muito vivem no concelho, para venderem as suas casas, irem para outros concelhos e fazermos de Cascais essencialmente o paraíso da especulação, do imobiliário de luxo e daqueles que, tendo muito dinheiro, querem fazer de Cascais o tal conselho de elite que os senhores tanto ambicionam. Nós discordamos desta estratégia, queríamos uma estratégia amiga dos cidadãos que cá vivem, amiga das pessoas que cá estão e não daqueles que se sonha trazer para cá, aqueles que, sendo muito ricos, se considera que são os figurantes ideais deste conselho. Por isso discordamos deste pacote fiscal, discordamos da vossa estratégia orçamental e grandes opções do plano e escusam de vir dizer
que investem na educação, na cultura, no desporto, na ação social, na saúde. Não é verdade. Desinvestem, investem menos e basta olhar para as grandes opções do plano para perceber quanto, em ano eleitoral, se dispõem a dar mais uns trocos, se dispõem a dar mais algum dinheiro em ano eleitoral e depois a seguir o que é que acontece? Se quiserem, têm aqui os números e podemos discuti-lo.